Olá pessoal, prosseguindo então com o nosso estudo de equações diferenciais, vamos considerar aqui o caso em que nós temos equações diferenciais de segunda ordem lineares que sejam homogêneas, ou seja, equações diferenciais que são escritas dessa forma aqui. Então nós temos o seguinte teorema. Dada uma equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea, como é o caso dessa daqui, então se você tem y1 e y2 como soluções dessa equação diferencial, então se você pegar a solução y1, multiplicar por uma constante arbitrária C1 e somar isso com a solução y2 multiplicada por uma outra constante arbitrária C2, esse resultado vai ser também uma solução da equação diferencial. Esse teorema também é conhecido como o princípio da superposição, porque ele afirma que a superposição de y1 e y2 dada por esta combinação linear também é uma solução da equação diferencial. Para demonstrarmos esse teorema, é interessante nós definirmos um operador diferencial da seguinte forma. Aqui nós temos a nossa equação diferencial de segunda ordem, linear e homogênea. E nós definimos um operador diferencial L dado por essa expressão, onde D é o operador de derivada e o D2 é o operador derivada segunda. Dessa forma, a aplicação desse operador L em cima da função y produz o seguinte. A derivada segunda atuando em y fornece y duas linhas. PD atuando em cima de y fornece o seguinte. P de t, y', mais Q vezes y. Dessa forma, como nós estamos considerando equações diferenciais homogêneas, nós temos isso daqui. Como y1 e y2 são soluções da equação diferencial, y1 e y2 são soluções da equação diferencial. Então, dessa forma, a aplicação do operador L na função y1 dá zero e a aplicação do operador L na função y2 também dá zero. O nosso objetivo é mostrar que essas combinações lineares aqui também são soluções da equação diferencial. Portanto, nós vamos pegar o operador L e aplicar em cima daquela combinação linear. Se nós mostrarmos que a aplicação desse operador L nessa função que está entre colchetes é igual a zero, então nós teremos demonstrado o teorema, ou seja, essa combinação linear também é uma solução da equação diferencial. Muito bem, a aplicação do operador L nessa função que está entre colchetes fornece o seguinte. Derivando isto que está entre colchetes duas vezes, nós vamos obter o seguinte. Nós sabemos que a derivada da soma é uma soma de derivadas. Então, a primeira derivada vai ser o seguinte, vai ser a derivada disso mais a derivada disso. A derivada disso aqui vai ser o quê? Como C é uma constante multiplicativa, ela sai da derivada. Então, vai ficar C1 vezes a derivada de y1. Depois teremos o mesmo raciocínio aqui.
Teremos então C1 y1' mais C2 y2'. Aí calcula a derivada novamente para obter a derivada segunda desse termo que está entre colchetes. E teremos isso daqui. Aplicando o mesmo raciocínio aqui nesse segundo termo, teremos isso daqui. Agrupando os termos que têm C1 e agrupando os termos que têm C2, nós temos o seguinte. Mais esse termo aqui. Mais esse termo aqui. Agora, agrupando os termos que têm C2. Mais esse termo aqui, vezes P de T. Mais esse termo aqui, multiplicando o QT. Usando a notação de operador L, essa notação aqui, nós temos o seguinte. Acontece que y1 e y2 são soluções da equação diferencial. Portanto, L atuando em y1 e L atuando em y2 é igual a zero. Igual nós falamos aqui anteriormente. Então temos C1 vezes zero mais C2 vezes zero. Ou seja, a atuação do operador L nessa combinação linear é igual a zero, mostrando para nós que esta função que está entre colchetes é de fato uma solução da equação diferencial. Note que não houve nenhuma restrição quanto aos valores dessas constantes C1 e C2. Com isso, nós concluímos a demonstração do teorema.